Pela graça de Deus, iremos continuar em Filipenses 4. Vamos só falar aqui alguns minutinhos sobre esta passagem que é tão rica para nós e que revela como deve ser a nossa maneira de estar na vida cristã. E vamos ler do versículo 10 até ao versículo 14 de Filipenses 4. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido a oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas, estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Muita gente pega nesta passagem, Filipenses 4,13, e fazem marcadores para a Bíblia, fazem canecas, fazem capas de telemóvel, como aqui no meu, tem em inglês. É uma passagem que as pessoas gostam muito. Mas está isolado ali no meio daquilo tudo. E eu creio... E há outras traduções que atestam isto, e no original creio que a ideia é esta. Há ali aquilo de posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Outras passagens dizem naquele que me fortalece, como na minha Bíblia está assim, mas a ideia é a mesma. Este posso todas as coisas é quase dar um certo ânimo. Eu consigo fazer todas as coisas naquele que me fortalece. Nada é impossível. As pessoas levam muito para aí. Mas se lermos o contexto, não é essa a ideia que Paulo tenta passar. Paulo basicamente está a dizer: obrigado por terem lembrado de mim, mas mesmo que vocês não tivessem enviado, eu cá me arranjo. Eu já sei ter muito, já sei ter pouco. Eu até já aprendi a passar necessidade. É quase, o apóstolo Paulo era quase como aquelas tropas especiais que ainda há dias via acerca de um soldado famoso do tempo da vossa juventude, em que era o Rambo, em que o que o instruiu, ele ensinou a comer coisas. Dizia ele que faria um bode vomitar. Ou seja, coisas que ninguém come. E este soldado tinha aprendido isso. E Paulo já tinha aprendido, quase como porque ele era uma tropa especial, ele já tinha aprendido a sobreviver com o mínimo dos mínimos. Com nada. E é nesse sentido que ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aguento tudo. A ideia é posso. Esta ideia de posso todas as coisas é eu aguento com tudo. Em toda a situação, em toda a maneira, em todas as coisas, estou instruído. Eu sei organizar-me, eu sei viver desta maneira. Todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição. Ou seja, não é que eu não conseguisse passar por isto, mas obrigado. É importante nós não descontextualizarmos a passagem, apesar de nós gostarmos muito dela, e é verdade que nós, com Deus do nosso lado, nós temos capacidade para fazer coisas que sem Ele nunca conseguiríamos. Mas mais do que fazer grandes proezas, é conseguir aguentar a passar pelas situações. Porque Deus não nos garante que nós vamos conseguir não passar por elas, mas Ele garante-nos o quê? Que vai estar connosco no meio delas. Porque eu gosto muito de falar desta passagem dos amigos de Daniel, os amigos de Daniel que foram lançados na fornalha de fogo ardente, e eles sabiam que o Senhor era poderoso para quê? Para os livrar. Mas eles disseram: mas mesmo que não livre, não é? A nossa expectativa não está em que Ele nos livre. Não está tanto no que Ele nos livre. Mas, independentemente de livrar ou não livrar, nós não vamos ceder. E o Senhor, de facto, não os livrou da fornalha, mas o que é que aconteceu?
Não morreram queimados, mas mais do que não morrerem queimados, O rei depois exaltou. exatamente, mas ainda mais do que isso, o rei que viu lá quantos? Não foram 3 que foram lançados, mas via lá. O Senhor estava com eles. E isto é a ideia do posso todas as coisas, eu aguento com tudo. E Paulo experimentou isso. Ele, mesmo com o espinho na carne, ele continuava a fazer coisas que outras pessoas... Sim. Exatamente. O Senhor fortalece-nos. O Senhor dá-nos forças para nós passarmos pelas situações. Porque Paulo nunca passa aquela ideia de uma vida cristã de vitória em vitória. É claro que a vida cristã é vitoriosa, mas não naquele sentido de que alguns aí apregoam que é tudo só coisas boas na vida do crente. Não. Paulo diz, vai ser difícil, vamos passar por dificuldades, mas o Senhor vai capacitar-nos. Portanto, cuidado com o descontextualizar passagens. Devemos perceber a quem é que foi dito, em que tempo foi dito, com que propósito, o que vem antes e o que vem depois. É muito importante isso. Há pessoas que gostam de pegar noutras passagens, por exemplo, aquela passagem que nós gostamos muito. Eu sei os pensamentos que tenho para vocês, pensamentos de bem e não pensamentos de mal. E aquilo não se dirige diretamente a nós. E aquilo dirigia-se ao povo de Israel e tinha um determinado contexto sobre o dizer-lhes: vão lá para o exílio, aceitem a vossa condição, vão lá para o exílio, não se revoltem, eu tenho planos para vocês. De fazer regressar a nação de Judá para a sua terra. Mas vamos então relembrar aqui algumas coisas do versículo 10. Paulo agradece, fica muito contente porque os filipenses lembraram-se dele. Me regozijei por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Eles de facto pegaram algum dinheiro e enviaram a Paulo. Eles eram pobres. Certeza que não mandaram muito, mas Paulo ainda assim alegrou-se. Ele diz, mais à frente, ficou cheio, versículo 18, mas bastante tem recebido e tem abundância, cheio estou. Ou seja, era pouquinho dinheiro, mas ele estava cheio, não porque fosse muito, mas o seu coração estava cheio por causa da atitude dos filipenses, por causa de ele estava contente porque percebia que aquilo que tinha andado a ensinar aos filipenses estava a surtir efeito ao ponto de eles sacrificarem o seu bem-estar para suprir as necessidades que o apóstolo Paulo tinha. Mesmo sabendo, e eles amavam Paulo ao ponto de alguns deles podiam pensar, Paulo diz que aguenta. Alguns se calhar até poderiam ler isto, se fosse eu a ler, era capaz de dizer, então tive aqui eu sacrificar-me a mandar para Paulo, e Paulo agora diz, eu aguentava na mesma, mas de qualquer maneira obrigado. Parece até um pouco ingrato da parte de Paulo, mas não. A ideia aqui de Paulo é, eu estou grato pela vossa atitude de sacrifício. Vocês sacrificaram o vosso bem-estar para suprir as necessidades da obra. E o Senhor certamente se agrada disso. E esta atitude deles resultou de quê? Que ele fala aos Coríntios que os irmãos da Macedónia, que eram muito pobres, deram acima das suas possibilidades. E porquê? Porque se deram primeiramente ao Senhor. Deram primeiramente ao Senhor. É muito importante isto. E Paulo diz também aos Coríntios, diz aqui outra passagem que eu também queria ler, porque os irmãos que vieram da Macedónia, segundo aos Coríntios 11:9, porque os irmãos que vieram da Macedónia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Ou seja, ele está aqui a dizer que não quis ser pesado aos Coríntios, porque havia a ideia dos Coríntios de que Paulo estava a viver à grande e à romana, na altura, à custa das ofertas. Nada disso. E Paulo diz claramente, quem lê os escritos de Paulo percebe que Paulo não andava aqui para ganhar dinheiro. Ele antes
tinha uma atividade altamente lucrativa, que era o ser fariseu. Vocês veem, não havia fariseus pobres. E Paulo era fariseu da mais elevada categoria. Portanto, Paulo agora, de facto, passava necessidades e agradava-se. Claro que aquele dinheiro dava jeito, não é? para suprir algumas necessidades básicas, mas ele agradava-se, acima de tudo, por os crentes estarem a viver aquilo que ele ensinava, aquilo que ele mesmo vivia. Porque ele diz aqui, no versículo 9, que também aprendeste e recebeste e vistes em mim, isso fazei, e o Deus Pai estará convosco. E ele agora alegra-se no versículo 10, porque os crentes estão a fazer aquilo que ele ensinou. E é uma grande alegria. Outra grande alegria que dava a Paulo, certamente, era ele perceber que os crentes estavam a valorizar o seu trabalho. Estavam a valorizar o ministério. Porque uma maneira de nós mostrarmos que valorizamos um ministério é sustentá-lo, se tal for preciso. Eu já disse outra vez, eu não estou aqui a pedir dinheiro, não estou a pedir, olha, vamos tirar uma coletazinha para o irmão Daniel, ainda por cima passou por uma situação de saúde. Não estou a dizer isso, mas é muito importante que nós mostremos o nosso apreço pelos nossos irmãos que trabalham na obra. Aqueles irmãos que se privam do seu tempo, privam do seu conforto, privam do seu descanso, privam da sua própria família para poder ministrar aos seus irmãos. E o apóstolo Paulo diz: aqueles que trabalham na palavra sejam dignos de duplicada honra. Eu tinha essa passagem, mas acho que não tomei nota, mas a 1 Timóteo, pois não tem aqui. Não tem aqui. Exatamente, 5,17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. E claro, ele depois a seguir fala de dinheiro. E a ideia de duplicada honra fala mesmo de sustentar. Porque, eu acho que falei disso da última vez que aqui estive convosco, porque às vezes há dinheiro para tudo, e eu volto a dizer, eu não estou a pedir, nem quero, nem aceito. Há dinheiro para tudo, mas para o que prega, nem pensar. Se há dinheiro metido nisto, é um problema. E às vezes irrita-me um bocado quando alguns irmãos diziam uma ajudinha para a gasolina. É quase como dizer a um crente que viesse de cavalo, pregar de cavalo, olha, uma ajudinha para o seu cavalo comer. E não é para o cavalo comer, é um bocado caricato, mas no fundo é o que é que valorizamos, não é? E há certas pessoas a quem eu já cheguei à beira delas e disse: olha, pega lá, eu aprecio o teu ministério, investe naquilo que fazes. E quando alguém me dá dinheiro, as raras vezes em que eu aceito, porque só aceito quando insistem muito comigo, e há sítios onde eu já sei, olha, nem vou estar agora a regatear, não vale a pena, eu reinvisto na obra e regra geral, dou a outros irmãos cujas necessidades eu sei que são bastantes. Mas então é importante nós valorizarmos, fazermos com que os nossos irmãos sintam que nós valorizamos o seu trabalho. Porque, sabem uma coisa? Apesar de nós sabermos que servimos ao Senhor, a Cristo, o Senhor servis, não é? Também, sejamos realistas, sabe bem que as pessoas apreciem o facto de nós nos disponibilizarmos a servir. Porque, imaginem o que é vocês fazerem um determinado trabalho, que ninguém vos paga para aquilo. E pode ser uma coisa simples. Pode ser chegar mais cedo e abrir a porta. Pode ser uma coisa tão simples quanto isso.
ou arranjar qualquer coisa, arrumar as cadeiras, ou qualquer coisa muito simples. Ninguém nunca é valorizado, nunca é notado. Qual é a vontade que dá? Digam lá. O que é que apetece fazer? Exatamente. Desistir de fazer aquilo, não fazer. Mas se calhar quando deixarmos de fazer, as pessoas... Às vezes só quando alguém morre, nós precisamos, olha, antes havia alguém que fazia sempre isto. E nós não precisávamos nos preocupar, porque esta pessoa fazia. Eu estou-me a recordar, em particular, de um irmão nosso que faleceu há cerca de 5 anos, na minha igreja local, e ele tratava de coisas mais materiais, coisas que se estragavam e ele arranjava, e nós nem notávamos que estavam estragadas, porque ele tratava de arranjar. E nós, se calhar, às vezes não valorizávamos muito o trabalho daquele irmão. E agora que ele partiu, nós, realmente é que sentimos a falta. Mas não devemos ser assim. Devemos ser como o Senhor. O que é que diz o que é que o apóstolo aos Hebreus diz do Senhor? Que Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de caridade que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Hebreus 6:10. Deus não é injusto para se esquecer. E nós também não devemos ser injustos para nos esquecermos. Porque, por vezes, há pessoas que fazem determinados trabalhos e nunca são valorizados. Não estou a dizer pôr num pedestal que aquele irmão ou aquela irmã faz um grande trabalho, mas chegamos à beira dele e dizer, irmão, obrigado. Eu não estou aqui a dizer para vocês virem fazer isso no fim. Parece que vai parecer forçado, está bem? Portanto, não. Mas, sim. Ainda agora, no princípio do ano, nós fizemos isso. Valorizamos todos aqueles irmãos que trabalham nesta obra. Exato. Os mais simples, até aqueles que pregam. Portanto, e sabendo que o amor de Deus nos alegra, pois não esquecemos de agradecer a Deus pelos irmãos que trabalham na obra. É muito importante e todos. Não é novo aqui nesta casa de oração. Exatamente. Se fala no tempo oportuno. Exatamente. É muito importante. Eu até vos dei um exemplo de alguém que fez um trabalho durante bem mais de 10 anos e parece que ninguém se lembra do trabalho que essa pessoa fez. Um trabalho extraordinário. Foi a tradução do alimento diário de uma irmã nossa que o fez durante muitos anos e que parece que as pessoas nem se lembram. Se calhar nunca agradeceram. Olha, obrigado por aquilo que tu fizeste. Foi importante para mim naqueles anos foi importante para o meu crescimento espiritual, porque agora nós temos tudo por garantido, porque temos meditações no telemóvel, temos meditações em tudo quanto é sítio, mas há uns anos não havia assim tanto quanto isso. Era muito escasso, era um bem mais escasso. Então Paulo continua e diz no versículo não digas com por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Isto ele aprendeu na prática. Ele diz, não digo isto por necessidade, ou seja, não estou aqui a pedir nada, não estou a pedir para vocês mandarem mais, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. E este aprender é aprender na prática, com experiência. Este aprender a contentar com o que tem não se aprende num seminário, num seminário para pastores, ou seja, numa escola de teologia, não é? Lá não há uma disciplina de aprender a contentar-se com o que tem. Não há. Isto aprende-se na prática. E Paulo, de facto, precisou disto. Precisou de aprender a contentar-se com o que tem, porque houve situações em que ele tinha muito, houve situações em que ele tinha pouco. E é muito importante nós aprendermos isto. Porque se não aprendermos antecipadamente, vamos depois na prática, pode haver situações em que nós não estamos preparados. Eu digo isto porquê? Alguém que se habitua em toda a sua vida, e há pessoas assim, se habituam em toda a sua vida a ter sempre tudo. Podemos pensar em crianças que têm os pais
com bastantes posses e que lhe dão tudo do bom e do melhor. Ela só está preparada para um cenário na vida, que é qual? É ter sempre tudo. Quero, tenho. Peço, os meus pais dão. E isto pode gerar uma atitude de tomar as coisas por garantido. Uma atitude até de ingratidão. E uma das coisas que Deus certamente mais abomina é a ingratidão. Imaginem como dói ao coração do Senhor enviar, sim, as pessoas acabam por ir para uma eternidade longe dele porque não aceitam a maior dádiva que ele oferece da salvação. É uma ingratidão. E Deus certamente não se agrada absolutamente nada da ingratidão. E há também aquela passagem que é pouco conhecida, penso eu. Alguém sabe na Bíblia quem é o Jeshurun? Jeshurun. Não, eu sabia que era difícil. Jeshurun, a dada altura Moisés está a falar da nação de Israel e diz: engordou-se Jeshurun, está a falar, Jeshurun é o nome que ele dá à nação de Israel. E sabem o que é que ele fez? Engordou-se Jeshurun e alguém sabe o resto? E deu coices. Ou seja, Israel ficou de tal forma farto e com muita coisa que Deus lhe deu, e a atitude qual foi? Dar coisas. Dar coisas como, por exemplo, a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. O Senhor dava-lhes tudo. E a atitude deles, estamos fartos disto. Ingratidão. Porquê? É uma atitude de quem se habituou a ter sempre as coisas. E Paulo não era deste tipo de pessoas. Paulo era o tipo de pessoa que sabia, se tivesse muito, sabia estar. Se tinha pouco, também sabia estar. Coitadinho daquele que sempre se habituou a ter tudo. E depois se encontra numa situação em que não tem nada. E vocês já viram histórias, ou em filmes, ou sem serem filmes, na vida real, de filhos de milionários que de um dia para o outro perdem tudo. E que estavam habituados a viver numa grande mansão e às vezes só quando morre o chefe da família é que se percebe que afinal estavam falidos. Pior do que falidos. Não tinham nada, não tinham onde cair mortos. E os filhos depois têm de cair na realidade, porque não aprenderam a contentar-se com o que têm. E isto é um problema que o mundo tem também. O não se aprender a contentar com o que tem. Vocês viram nestes últimos dias que o homem mais rico do mundo, que é o Elon Musk, a fortuna dele acho que está avaliada em 500... deixa eu ver se eu digo bem. 500 mil milhões de dólares. 500 mil milhões. É quase 1 milhão de milhões. 1 bilhão. É quase 1 bilhão. Se perguntarem, estás satisfeito com o que tens? Não está. Portanto, não é o homem mais rico do mundo. O homem mais rico do mundo é aquele que já não precisa de mais. Porque eu gosto de perguntar assim: fulano tal tem não sei quanto. Quanto é que lhe falta para estar satisfeito? Quanto é que lhe falta para estar satisfeito? É mais nessa medida que nós devemos avaliar a riqueza de uma pessoa. A quanto é que está de estar o copo cheio, não é? Não tanto o que tem para mais, mas quanto é que falta? A mim não me falta nada. A mim não falta nada. E eu até vos digo o seguinte, só para ter uma ideia do que é 1 milhão de euros. Sabem o que é 1 milhão de euros? Às vezes ouvem falar de 1 milhão para aqui, 1 milhão para ali, o jogador tal vai receber não sei quantos milhões por ano. Imaginem um casal. Cada um deles ganha 1000 euros. Vamos imaginar. Isto é só um pouquinho de matemática. 1000 euros cada um. Já nos dias que correm é razoável, não é muito, mas é razoável.
2.000 euros por mês. Ao fim do ano dá 24 mil, aproximadamente 25 mil. 25 mil. Multiplicando por 40 anos, 2 pessoas a trabalhar durante 40 anos, dá 1 milhão de euros. Sem despesas. Como? Sem despesas. Sim, mas eu sei. Ou seja, 1 milhão de euros, à partida dá para um casal se governar durante 40 anos. E estas pessoas têm 500 mil milhões. Nós não precisamos de muito. E Paulo aprendeu isso. E nós também precisamos de aprender que o mais importante da nossa vida não é o ganhar muito dinheiro. Paulo aprendeu isso. Eu já aprendi isso também. Eu sei que nunca vou ser rico. Eu sei que nunca vou amealhar 1 milhão na minha vida. Porque não ganho, trabalho para outros. Quem trabalhar por conta própria talvez eu consiga. Mas não é o mais importante. E é tão triste quando as pessoas investem nos bens materiais e nunca vão estar contentes. E vamos terminar hoje com esta passagem que eu gosto bastante, em que Paulo diz assim, em 1 Timóteo 6,6. 1 Timóteo 6,6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesta que nada podemos levar dele. Ou seja, temos de perceber, o dinheiro não é importante. Não vamos levar daqui. O que é importante é a forma como nós usamos o dinheiro para o progresso da obra de Deus. Como dizia um irmão nosso, o meu trabalho é pregar o Evangelho. Eu apenas conserto sapatos para pagar as despesas do meu trabalho. Ou seja, o dinheiro que ele fazia com o consertar sapatos, ele investia na obra. Porque era um missionário na China de há mais de 100 anos. É só isso que interessa, o dinheiro é só para isso. Não é para ficar cá. É claro que, tendo filhos, é importante que nós também os ajudemos naquilo que pudermos. E agora, o versículo 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, sejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. E em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor do dinheiro não é o dinheiro. É o amor do dinheiro a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se disfarçaram assim mesmo com muitas dores. Eu ainda há dias eu comentava isto. Nós não vemos... Vocês veem alguém na Bíblia que se tenha perdido por ser pobre? Alguém, olha, era pobre demais para ser salvo? Não. E alguém que se perdeu por ser rico demais? O mancebo rico? O rico insensato? E outros? Mas pelo menos esses dois eu lembro. Mais alguém? Ananias e Safira, sim. Foi o amor do dinheiro. Foi o amor do dinheiro. Portanto, é muito importante nós percebermos isto. Não, Nabucodonosor também. Sim. Claro. Sim, os grandes senhores que não queriam perder o que tinham. A mulher de Ló, que olhou para trás, e tantos outros. Mas o que é importante é nós estarmos contentes com o que temos. Eu quando vim embora da minha escola, no ano passado, eu não disse às pessoas a minha situação. Eu já sabia da minha situação. E eu lembro de dizer... Perguntaram-me, então onde é que está para o ano? Eu ainda não tenho uma situação definida em termos de trabalho. Uma situação precária, como a de outros, por várias razões. E diziam, que pena, o professor ainda não está... Mas eu não ter a sua vida assegurada em termos profissionais. Eu dizer, eu tenho tantas coisas boas pelas quais dar graças. Portanto, não fico triste com isso. Claro que eu gostava, mas não é isso que me faz
perder o sono. E eu já sabia da minha situação de saúde, Não andei, foi a espalhar lá na escola. E nós devemos pensar da mesma maneira. Não é que eu seja grande exemplo, mas avaliemos aquilo que já temos, aquilo que o Senhor já nos deu. Temos razões para nos queixarmos, mesmo que tenhamos, eu sei, mesmo que tenhamos problemas de saúde, mesmo que no nosso dia-a-dia soframos. Devemos ser gratos, estarmos contentes. O contentamento é algo de que Deus se agrada, certamente. E nós precisamos estar preparados, tanto para uma situação como para outra. Coitado daquele que só está preparado para uma situação. Porque há alguns que só preparam, e eu tenho de terminar com este pensamento, preciso de o deixar. Há pessoas que anunciam que a vida cristã não vai ter problemas nenhuns. Vai ser só vitória, vai ser só coisas boas a acontecer. As pessoas que acreditam nessa mensagem só estão preparados para um desfecho, para um resultado. Não estão preparados para quando há um diagnóstico, esse diagnóstico não ser favorável, não estão preparados para lidar com a doença e com a morte. Só estão preparados para o resultado positivo. Não estão preparados para o resultado negativo. E por isso é importante nós estarmos já aprendido a contentar-me com o que tenho, sem ter abundância, sem passar a necessidade. Coitado do Trófimo. Sabem que é o Trófimo? Aquele colaborador de Paulo que ele teve de deixá-lo doente em Mileto. Coitado do Trófimo se não tinha aprendido a lição antes. Se não aprendeu a lição antes, aprendeu da pior maneira que o Paulo já não conseguia curar como antigamente. Se o Trófimo pensava, eu estou com Paulo, mas eu sei que se ficar doente, ele cura-me. Não aconteceu daquela vez. Teve que ficar doente, teve que ficar para trás. Portanto, é importante nós aprendermos com uma situação ou com outra. Muito, muito importante. Queres dizer alguma coisa? Quando pensamos na questão de dar ou de fazer alguma coisa na obra de Deus, não é? É porque nós sentimos que o nosso Deus é muito mais poderoso para nos poder ajudar em momentos oportunos. Portanto, nós disponibilizamos aquilo que Deus nos dá para a sua obra. Isto é bastante... Porque não é nosso. Porque eu já ouvi uma pessoa a dizer: aquilo que Deus me deu é para eu gastar. Atenção, que essas coisas não são coerentes, não são de um ser que ama a Jesus, que disponibiliza aquilo que tem para a obra do Senhor. É muito importante. É triste essa maneira de pensar. Não era a maneira de pensar de Paulo. Paulo dizia: enquanto estas mãos puderam ganhar para mim e para os que estão comigo. E foi isso que nós também aprendemos. Eu não me lembro tanto dele, mas o nosso irmão Sobral também era assim. Ele não ficou, ele também sabia que não tinha descendentes, é verdade, mas não estava preocupado em amealhar muita coisa. O que ele recebia e injetava novamente na obra. E nós devemos ser assim, mesmo tendo filhos. Claro, devemos também procurar assegurar algum bem-estar deles, mas devemos pensar bem como é que estamos a investir o nosso dinheiro, o nosso tempo e as nossas capacidades. Porque é tão triste ver crentes com muitas posses, muito ricos do ponto de vista financeiro, e que depois a obra parece que não endereça. Em termos espirituais, não dão nada. Vamos então ficar por aqui. Agradeço a vossa atenção e o vosso carinho.